A gente vai mergulhar hoje numa das histórias mais importantes e também, olha, uma das mais mal compreendidas do mundo, como o Novo Testamento surgiu. E já adianto, a gente vai descobrir que não foi um decreto nem um evento isolado, mas sim um processo fascinante, orgânico, que levou séculos para se desenrolar. Então, fica a pergunta, né? Como é que um monte de cartas, de relatos antigos, acabou se tornando o livro mais influente de toda a história? É isso que a gente vai desvendar agora. E olha, a resposta, provavelmente, não é a que a maioria das pessoas imagina. Sabe aquela ideia de um evento único, uma decisão que veio de cima para baixo? Não foi nada disso. Foi um processo longo, de séculos, que veio de baixo para cima e impulsionado pelas próprias comunidades cristãs. Bom, para a gente entender de verdade como o Novo Testamento se formou, a primeira coisa é limpar o terreno. A gente precisa jogar fora as ideias erradas. Então, vamos começar quebrando alguns dos mitos mais famosos sobre a origem dele. Muita gente pensa assim, ou o Novo Testamento caiu do céu, prontinho, ou foi uma conspiração, sabe? Um imperador que mandou criar tudo, ou então que a Igreja Católica lá na frente inventou e forçou todo mundo a aceitar. Mas assim, nenhuma dessas ideias bate com o que a história mostra. A realidade é bem diferente. Foi um processo muito mais orgânico, sabe? Descentralizado e bem gradual. Tá, então peraí. Se ninguém simplesmente impôs uma lista, por que a igreja primitiva sentiu essa urgência de definir um cânon? Ou seja, uma lista oficial de livros sagrados? Acontece que várias coisas começaram a acontecer que tornaram essa decisão basicamente uma questão de sobrevivência. Pensa só na situação. Primeiro, os apóstolos, as testemunhas oculares, estavam morrendo. Não dava mais para simplesmente ir lá e perguntar para eles. Era preciso preservar o testemunho deles. Segundo, perseguição. E perseguição pesada. As pessoas precisavam saber pelo que exatamente vale a pena morrer. Quais textos guardam o coração da nossa fé? E terceiro, para complicar tudo, começaram a surgir listas concorrentes, outras bíblias, que forçaram a igreja a dizer, ok, estes são os nossos livros, os autênticos. E dentro desse cenário todo, talvez o maior catalisador, a gota d'água, tenha sido um homem chamado Marcião. Lá pelo segundo século, o que ele fez causou uma crise tão grande que forçou a igreja a tomar uma atitude, e rápido. E olha só o tamanho do problema que o Marcião criou. Por volta do ano 144, ele chegou com a Bíblia dele. E o que ele fez? Jogou fora todo o Antigo Testamento. Pegou só o Evangelho de Lucas e 10 cartas de Paulo e ainda editou tudo para encaixar nas ideias dele. Foi um choque. Isso obrigou a igreja a reagir e a dizer de forma clara quais livros eles já consideravam autoridade. E não foi só Marcion, não. Outros movimentos também botaram pressão. Tinha um montanismo, que dizia ter novas profecias com a mesma autoridade da Escritura, o que criava uma confusão danada. E também os vários grupos gnósticos, que escreviam seus próprios evangelhos secretos com Jesus totalmente diferente. Ficou mais do que claro que era preciso definir o que era ensino apostólico de verdade. Então, com toda essa pressão, o que a igreja fez? Inventou uma solução do nada? Não. Ela basicamente formalizou o que já era uma prática comum. As listas oficiais que começaram a aparecer, na verdade, eram só o reflexo de um consenso que já vinha crescendo de forma bem natural. E isso é impressionante. Muito antes de qualquer lista formal, esse reconhecimento já acontecia na prática. Pensa bem, no finalzinho do primeiro século, poucas décadas depois de tudo acontecer, líderes como Clemente de Roma, Policarpo, eles já estavam citando os evangelhos e as cartas de Paulo como escritura, colocando no mesmo patamar do Antigo Testamento. O reconhecimento veio primeiro, muito antes das listas. E as provas disso estão nas primeiras listas que a gente tem. Dá uma olhada aqui na tabela. O fragmento muratoriano, lá de 170, já tinha os 4 evangelhos e quase todos os outros livros. Décadas depois, Orígenes, Eusébio, eles confirmam o mesmo núcleo central. Claro, existia um debate sobre um livro ou outro nas bordas, mas o coração do Novo Testamento, esse já era o mesmo em todo lugar e desde muito cedo. E aí a gente chega num ponto de virada. Ano de 367. Atanásio, o bispo de Alexandria, escreve a sua carta anual de Páscoa. E nessa carta, pela primeiríssima vez na história, alguém lista os 27 livros exatos do Novo Testamento que a gente tem hoje. E ele ainda diz, é isso aqui, não se acrescenta nem se tira nada. 27. Esse número não saiu da cabeça dele.
A lista do Atanásio não foi uma invenção, mas sim um registro de um consenso que, depois de séculos de uso, de debate e de reconhecimento, finalmente se consolidou nas igrejas. Ah, mas e os concílios? E o concílio de Nicéia? Muita gente tem essa imagem de um grupo de bispos sentados, votando para decidir quais livros entrariam na Bíblia, né? Pois é, a história real é bem diferente. O papel deles foi outro. E aqui está o pulo do gato, a distinção mais importante de todas. Pensa o seguinte, um especialista em arte, ele não cria o valor de um quadro do Rembrandt, ele reconhece o valor que aquela obra já tem. Foi a mesma coisa com os concílios. Eles não deram autoridade aos livros, eles simplesmente reconheceram a autoridade que as igrejas, no dia a dia, já viam naqueles textos há séculos. Exatamente, foi um processo que veio da base, de baixo para cima, e não uma ordem de cima para baixo. O consenso nasceu do uso diário, da leitura, da pregação desses textos nas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo todo, por gerações. O que os concílios fizeram foi só colocar o selo final, a ratificação oficial, num processo que já estava mais do que consolidado. E foram concílios regionais, como os de Hipona e Cartago, lá no finalzinho do século IV, que foram os pontos-chave. Eles pegaram aquela lista de 27 livros do Atanásio e a formalizaram, confirmando para a parte ocidental da igreja o que já era, na verdade, uma prática bem estabelecida. Ou seja, resumindo tudo, o processo foi de consenso, e um consenso descentralizado, não um decreto vindo de um lugar só. A unanimidade foi sendo construída aos poucos, conforme as igrejas, cada uma no seu canto, chegavam à mesma conclusão sobre quais textos realmente tinham a marca dos apóstolos. E agora, para a gente juntar todas as peças, vamos dar uma olhada nessa jornada inteira numa linha do tempo. Isso vai ajudar muito a visualizar como cada evento levou ao próximo, numa história que durou quase 300 anos. Olha que legal essa linha do tempo. Fica tudo mais claro. Começa lá atrás com o desafio de Marcião, que meio que acende o estopim. Daí a gente vê o fragmento muratoriano e os escritos de Orígenes, mostrando que o consenso já estava se formando. Chegamos no grande marco, que é a lista de Atanásio, colocando tudo no papel. E por fim, a ratificação formal nos concílios, como o de Cartago. É a história perfeita de um reconhecimento gradual. Então, se tem uma coisa para a gente guardar de tudo isso é o seguinte: o cânon não foi feito pela igreja. Ele foi reconhecido por ela. A autoridade não veio da igreja para os livros. Foi o contrário. A igreja se curvou à autoridade que ela já enxergava naqueles textos. Tem uma frase famosa que resume isso de um jeito perfeito. Diz que a questão não foi a igreja selecionando o cânon, mas o próprio cânon, pela sua força, pela sua coerência, meio que se selecionando. A igreja, no fim das contas, só reconheceu o que já era óbvio. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar a respeito. O fato de que tantas comunidades diferentes, em lugares e épocas distintas, chegaram de forma independente, basicamente a mesma coleção de livros, o que será que isso nos diz sobre o poder e a autoridade que já existiam nesses próprios textos? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar